Olá pessoal, eu sou o Jonathan e esse é o canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje nós daremos continuidade na aula sobre espaço rural, e vamos falar sobre a produção agropecuária brasileira com relação à produção, quais são os principais produtos que são produzidos na agricultura brasileira. Aqui eu fiz um extrato de uma reportagem que eu estava assistindo esses dias sobre o Censo Agropecuário, publicado no ano passado. Foi feito aí entre 2006 e 2017. Quais são as características do produtor agropecuário brasileiro? 49% desses produtores no censo de 2006 a 2017 ampliaram em 50% a quantidade de tratores. Pessoas ocupadas hoje é de cerca de 1,5 milhão. O agrotóxico subiu 20% o consumo dos agrotóxicos. Muitos agricultores começaram a utilizar mais agrotóxicos devido à facilidade que isso gera para o produtor. Um funcionário a menos para olhar se as plantinhas estão ali comidas por alguma praga, Então o agrotóxico acaba sendo uma coisa muito mais simples de lidar do que com mais pessoas na produção. É triste, mas é a realidade. Produtos rurais de 12,7% para 18,6%. Uso da internet 1.790%. É óbvio que no censo agropecuário dos anos 2000, o primeiro censo agropecuário dos anos 2000 para cá, 2006, 2017, a gente teria um grande aumento do uso da internet. Imagina aquelas pessoas que ficaram durante muito tempo esperando por um telefone fixo, e a primeira coisa que chegou no produtor rural muitas vezes foi um celular. Então hoje o produtor rural ele tem um celular na mão. No passado ele não tinha um cabo passando para telefonia fixa. O primeiro telefone do agricultor muitas vezes foi um celular. Valor da produção. A gente nota que o Brasil é um país que de 2006 a 2015 tem um crescimento da produção em lavouras, 303 bilhões de reais gerados em lavouras, e na pecuária 169 bilhões. Então a gente vê um valor crescente tanto na produção agropecuária, a de agricultura, como a de pecuária. Principais produtos, a gente percebe a soja, os bovinos, frango, cana, milho, leite. Grande parte ligada à agricultura intensiva, com certeza a intensiva. E por regiões a gente vê um destaque no centro-oeste, que a gente sabe que é bastante voltado para exportação, muitas vezes até de grãos, e o sudeste, grande produtor de carne e também de grãos. O sul também tem uma grande produção de soja, de trigo. Trigo é uma coisa que não cresce em todos os lugares, todos os climas. Então o trigo é muito mais produzido no Paraná, no Rio Grande do Sul, do que em qualquer outro estado do Brasil. Esses dois estados vão corresponder aí a uns 90% da produção de trigo do Brasil. Que não é considerado de alta qualidade, porque alta qualidade a gente vai encontrar em climas ainda mais frios, como o da Argentina, do Canadá, Polônia, Rússia, então que tem climas aí mais favoráveis ao desenvolvimento do trigo. Liderança do Brasil no ranking mundial. Observe que o trigo não aparece aqui, ele dificilmente vai aparecer. A gente precisa importar grande parte do trigo da Argentina, e a gente importa mais da Argentina do que de outros países por conta do Mercosul. Que é um acordo aí onde eu compro teu trigo, tu compra minha malha, Então a gente tem uma troca de alguns produtos ali dentro desse bloco econômico. Liderança do Brasil no ranking mundial, olha só, em produção e exportação laranja, principalmente ali Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, os maiores produtores de laranja do mundo. Então o maior produtor de laranja do mundo, e nós não somos o maior consumidor de suco de laranja do mundo. Você sabe quem é o maior consumidor de suco de laranja do mundo? Os Estados Unidos da América. Então, apesar deles não consumir o produto sem adicionar um monte de conservante e açúcares, eles são os maiores consumidores de suco de laranja, o nosso suco de laranja. Então, açúcar, primeiro colocado nas duas coisas, café também. Então, esses são os produtos onde que a gente lidera, não necessariamente são os produtos que a gente mais planta e mais colhe. Aqui já começa a aparecer aqueles produtos que a gente tem em grande quantidade, e um percentual muito grande da fatia de mercado mundial, que é o caso da carne, maior em exportação, produção segundo maior, complexo de soja, segundo colocado em exportação, segundo colocado em produção. Lembrando que a gente produz muito mais soja do que precisa, Muitos países com mais industrialização de alimentos do que a gente, como China e Estados Unidos, consomem a soja brasileira para produzir, Pringles, para produzir sucrilhos, Eles precisam de milho e soja transgênica aí para fazer esse tipo de alimento,
Enfim, cada um tem a sua opinião sobre consumir ou não esses alimentos. Né? Carne de frango, primeiro colocado em exportação, terceiro colocado em produção. Eu não sei de cor quem são os primeiros colocados que colocam o Brasil para segundo ou terceiro colocado aqui, não. Milho, segundo colocado em exportação, terceiro em produção, sempre lá no topo, cara. Pô, tem 200 países do mundo, muitos países são grandes, pô, eles não aparecem, grande parte deles na nossa frente, em nada. Carne suína, quarto colocado e quarto colocado. Então, também uma fatia importante do mercado aí. Distribuição global de rebanho bovino, a gente observa bastante coisa aqui no Brasil. Uma grande produção de bovinos no Brasil. Na Índia, na Índia é uma questão bastante controversa. Nós vimos assim, mas os hindus não consomem carne. A classe média indiana, mesmo hindu, ela está consumindo carne, e ela está exportando carne. Tá? Então assim, a classe média indiana meio que está cagando para as regras dos antepassados, de que não podia comer carne, e estão comendo carne. Isso é comprovado já dentro do território indiano. Aqui nós temos também uma grande produção na área de savana africana, que a gente sabe que tem a floresta, aqui deserto. Então olha que interessante, a região de cerrados, de savanas, são muitas áreas que são utilizadas como pastagens, pelo mundo aí para a produção agropecuária, somente de bovinos. De frango a gente vai ter uma produção muito grande lá na China, aqui na Europa também chama bastante atenção, pouco na África, interessante. E aqui nos Estados Unidos é uma produção semelhante à que a gente encontra no Brasil. Sobre a Operação Carne Fraca, que aconteceu alguns anos atrás, a gente descobriu no mundo que a gente tem pouquíssimas marcas e áreas produtoras. A gente descobriu que a Brasil Foods, a JBS são empresas que praticamente controlam o mercado internacional de carne. Então elas vão se subdividir em muitas marcas e vão fazer a gente achar que existe uma concorrência no que diz respeito à produção de carne no planeta. Mas não é bem assim, às vezes uma só marca é dona de todas as concorrentes que a gente vê no mercado lá. Tu olha um balcão cheio de produtos, tem lá Sadia, Perdigão, LG, Batavo, e daí você acha que isso são concorrentes, não são concorrentes. Tá? Aqui as marcas da JBS, por exemplo, Friboi, Swift, é tudo a mesma marca. Tá? Então em cada país eles têm várias marcas diferentes concorrendo entre elas. Então há um monopólio dessas marcas aí com relação a isso. Quais são os países que mais consomem carne, já que o assunto é esse? Austrália, 92,9 quilos de consumo anual per capita. Tá? Uma informação de 2013, nem sempre a gente acha um gráfico super atualizado, mas ele já serve de referência com certeza. Estados Unidos, Israel, Argentina, Uruguai, Brasil estão entre os países mais carnívoros do mundo. Lembre-se, nós temos 200 países no mundo. Esses países aqui são os países que mais consomem proporcionalmente a carne bovina, tá? Ou não, carne de qualquer tipo, Carne de qualquer tipo, não é só carne bovina. Produção e consumo de carne no mundo, produção e consumo, o Brasil lidera no bovino, O Brasil não lidera na produção de suíno, a China aparece em primeiro lugar. Na produção de aves, aparentemente aqui, a maior produção é dos Estados Unidos, o maior consumo, 22,6, acaba aparecendo para os chineses, tá? Então aqui a gente vê um geral de produção de vários tipos de carne no mundo. Lembrando que para produzir carne, os animais emitem muito metano, e o metano ele acaba agredindo, acaba em excesso favorecendo a retenção de calor na atmosfera. Então ele pode ser, 1 kg de carne aí pode ser muito mais responsável pela potencialização de efeito estufa do que você consumir, por exemplo, 1 litro de óleo diesel. Então é estranho, mas é isso aí mesmo. A produção de carne ela tem grandes impactos sobre a questão ambiental. Exportadores de carne bovina. Brasil, 20% do total exportado no mundo. Austrália, 17,6%. Lembre, a Austrália é um país grande com baixa população. Tá? Então por isso que eles acabam sendo um grande exportador também. Tá? Então o volume deles é menor que o nosso, a exportação acaba sendo um pouco menor que a nossa, mas eles têm uma população muito menor do que a dos brasileiros, então eles devem consumir internamente muito mais carne que a gente, tá? Que é o que aparecia no gráfico anterior ali, inclusive. Estados Unidos, 13% do valor exportado, Índia 11,8%, isso inclui os bubalinos na produção indiana. Destino da exportação brasileira: Reino Unido,
né, Estados Unidos, isso se tratando, né, de produção agropecuária, né, a agropecuária como um todo. Então, Reino Unido, Estados Unidos, Países Baixos, Itália, Egito, Bélgica, a maior parte disso é carne. Né? Por quê? Porque da produção de soja e milho brasileiro, por exemplo, Reino Unido, Países Baixos, Itália, né, não vão consumir. O Reino Unido agora até pode conseguir, querer consumir, porque agora ele saiu da União Europeia, mas em geral ele não consumia. Crescimento do volume de buscas no Google pelos termos vegano no Brasil. Então, por que eu estou falando isso? Por conta dessas questões ambientais ou das pessoas terem muita pena dos animais, o aumento da produção de carne no futuro distante, eu diria até, tende a diminuir. De alguma forma tende a diminuir, por quê? Porque as pessoas devem consumir menos carne, precisam comer menos carne pelas questões ambientais e também pela questão de ter peninha dos animais. Tá? Eu, por exemplo, né, tenho muita pena dos animais, mas tenho um apelo ambiental também muito grande. Então a minha redução de consumo de carne acaba sendo muito grande. Minha mulher, por exemplo, já não come mais carne de origem animal. Tá? Então aumentou bastante a quantidade de vegetarianos no Brasil. Né? É muito difícil conseguir dados sobre isso, tá? Muita contradição, mas a produção de produtos ligados aos vegetarianos, aos veganos, tem sido cada vez maior no mundo. Você pode reparar nos cardápios, pode reparar nos deliveries, né, que cada vez tem mais produtos direcionados a esse público. Né? E indiferentemente, se você tem alguém que é vegetariano, vegano na sua família, não fique enchendo o saco. Né? Sabe, tem muita gente que fica ali, não sei o que, não come carne, não sei o que, mas morreu uma planta para fazer o seu prato de alface. Cara, é extremamente desagradável. Se a pessoa não quer comer carne, é um problema dela. Se isso vai fornecer menos nutriente, de vitamina, B12, sei lá o que, né, para a pessoa, é um problema dela. Então deixa quieto, né? Não fica enchendo o saco dos vegetarianos, dos veganos. Fica a dica aí, né? Não deixa de curtir, seguir a página, né? Dê um like nesse vídeo, né? Segue a página, obrigado. Próxima aula sobre os trabalhadores da questão agropecuária. Valeu!